Essa realidade que vocês veem aqui que eu posto não é 100% da minha realidade, que é a síndrome do impostor. Todos os dias, todo santo dia, eu ainda tenho dificuldade com essa língua. Quando é que eu vou chegar nesses lugares, sabe? Eu também quero chegar lá. Só que, assim, pela minha própria saúde mental, eu preciso parar. Bom, eu tinha outro vídeo planejado pra gravar hoje, mas eu senti que eu precisava vir aqui e conversar com vocês sobre isso, porque quem me acompanha por aqui, ou enfim, quando a gente acompanha outras pessoas pela internet, né, por redes sociais, é muito fácil a gente achar que tá tudo bem na vida daquela pessoa e que ela tem tudo sob controle, mas a realidade muitas vezes é muito diferente e vocês sabem que eu gosto sempre de vir aqui falar as coisas boas, né, do que tá acontecendo, mas eu também sinto essa necessidade de vir aqui falar sobre as coisas ruins, afinal eu tento ao máximo não romantizar, né, essa vida como imigrante e essa vida aqui na Alemanha, então eu queria compartilhar um pouquinho assim do que é que tá acontecendo assim real desse lado. Como eu falei no último vídeo, eu tô trabalhando insanamente, assim, eu tenho 3 trabalhos, sei lá, pra quem caiu aqui também de paraquedas, né, eu tenho 3 trabalhos, eu tenho a criação de conteúdo, eu trabalho pra uma empresa no Brasil e trabalho pra uma empresa aqui na Alemanha, e apesar de nenhum desses 3 trabalhos serem um trabalho integral, né, ser um trabalho full time, a junção deles 3 faz com que eu trabalhe muito mais do que um trabalho em tempo integral. E aí, assim, juntando isso com, obviamente, a minha vida pessoal, né? Enfim, o meu casamento, a minha vida social, que é praticamente inexistente. Enfim, dar conta da casa, tudo, né? Eu simplesmente não tô dando conta de rodar todos esses pratinhos, sabe? Os pratinhos estão aí caindo e eu tô sem saber o que fazer. Se a gente fosse fazer uma analogia assim, né, como se a minha energia e o meu tempo fosse um copo de água, sei lá, de 100 ml, eu tenho tantas coisas que eu preciso fazer que essa energia, quando ela é distribuída em todas essas coisas, acaba que eu não consigo fazer nada bem direito, sabe? E como eu falei, assim, eu já não tenho ninguém, né, pra poder me ajudar aqui a editar os vídeos, então a minha sobrecarga de trabalho aumentou ainda mais e, assim, tá bem difícil de lidar, sabe? E eu acho que uma das coisas mais difíceis também disso tudo é que a mentalidade do brasileiro, né? A gente tem uma cultura, assim, de glamourização, né? Desse trabalho excessivo que tá impregnada, assim, na gente, sabe? Que tá impregnada nas pessoas que eu conheço, à minha volta, na minha família, nos meus amigos e até em mim própria. Então, é muito comum, assim, quando eu compartilho essas coisas, né? Enfim, com as pessoas que estão à minha volta, é muito comum eu ouvir, mas é assim mesmo, você tem que trabalhar mesmo, você tem que correr atrás dos seus sonhos, senão você não vai conseguir alcançar eles, tem que trabalhar muito mesmo, tem que se esforçar. E o que ninguém fala é sobre limite, sabe? Quando é que a gente consegue colocar um limite nisso, né? Quando é a hora de parar? Tá difícil de eu própria conseguir colocar limites em mim, sabe? Porque, sei lá, eu sinto que eu quero tanto que isso daqui dê certo, eu quero tanto que isso vire o meu full-time job, que eu tô me permitindo ficar nesse ciclo de trabalho que tá me levando à exaustão, sabe? Só que, assim, pela minha própria saúde mental, eu preciso parar. Eu preciso desacelerar e eu preciso repensar como que eu vou fazer isso de uma forma que não me faça mal. E aí, pra piorar, assim, né, é como se isso tudo já não fosse bastante, uma coisa que tem batido muito, assim, sabe, que eu tenho sentido muito ultimamente e que, na verdade, é uma coisa que já me acompanha há muito tempo e que eu acho que talvez muita gente possa se identificar também, que é a síndrome do impostor. Eu venho trabalhando isso na terapia já há muito tempo, mas eu confesso que ainda é uma dificuldade muito grande pra mim. Acho que dá pra perceber. E eu acho que algumas das razões, né, que essa síndrome do impostor bate muito forte aqui, assim, pra mim, eu já falei sobre isso também em alguns outros vídeos, mas, enfim, acho que vale a pena aqui abordar também, é justamente essa questão de, por exemplo, eu não ter uma formação, né, uma formação não ter uma graduação, coisa que acho que na minha geração, assim, pelo menos as pessoas à minha volta, todo mundo tem, então isso é uma coisa que muitas vezes me bate muito, assim. Também fiz uma transição de carreira aí recente, né, e eu trabalho aqui para uma empresa na Alemanha, mas eu considero que eu não consigo falar alemão fluentemente. Eu entendo muito bem, eu consigo falar bastante coisa, mas eu sempre tenho dificuldade, todos os dias, todo santo dia, eu ainda tenho dificuldade com essa língua. Então, é muito fácil eu cair naquele pensamento, assim, de achar que eu não sou capaz, sabe? E aí, muitas vezes, a sensação que eu tenho é que a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma impostora, sabe? Vão descobrir que eu não sou capaz de fazer o que eu tô fazendo e enfim, eu vou perder tudo que eu tenho.
E eu sei que isso tem muito a ver com autoestima, assim, né? E no meu caso, assim, principalmente, eu diria que uma autoestima intelectual, por essas razões que eu acabei de mencionar. Como eu falei, eu tô trabalhando nisso tudo aí na terapia e não é fácil vir aqui me mostrar tão vulnerável assim, né, na internet, porque a gente, querendo ou não, tá deixando aí aberto para as pessoas virem aqui e falar o que elas quiserem e opinar sobre as nossas inseguranças e etc. Mas eu acho que a gente sempre manteve aqui esse canal de conversa aberto e sempre que eu vim aqui e expus essas fraquezas, essas vulnerabilidades, eu sinto que eu sempre fui muito acolhida por vocês e por isso que eu tô fazendo de novo, assim. E eu queria saber de vocês, assim, né, se vocês que são imigrantes e vocês que também não são imigrantes, mas principalmente das pessoas que moram fora e que talvez estejam passando também por coisas parecidas, assim como eu. Se vocês também sentem essa síndrome do impostor, se vocês também sentem que vocês não são capazes de fazer as coisas, porque, sei lá, às vezes parece que mesmo a gente fazendo tudo certo, a gente ainda sente que tem ali alguma coisa errada, sabe? E que a gente não merece estar onde a gente tá. Ou pelo menos eu tenho essa sensação às vezes. E é muito louco porque eu ouço com muita frequência, assim, das pessoas que eu pareço muito segura, que eu transpareço muita autoestima, muita segurança, e eu sei do que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. E muitas vezes eu fico assim pensando, cara, o que essas pessoas conseguem ver em mim que eu própria muitas vezes não consigo, sabe? Como que eu transpareço ter uma coisa que, na verdade, eu não tenho? E eu acho que essa síndrome do impostor também vem muito daí, sabe? De ouvir esse feedback das pessoas e sentir que aqui dentro, na verdade, não é exatamente isso. É justamente aí que eu muitas vezes caio nesse lugar, sabe? De achar que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que isso é uma farsa. Sei lá, não sei nem se tá fazendo sentido essa conversa, mas pronto. Outra luta, assim, que eu sinto que eu tenho constantemente é a questão de me comparar com os outros. Isso acontecia muito, por exemplo, quando eu tava estudando alemão, na época que eu tava fazendo o curso. Muitas vezes eu via outras pessoas que estavam, sei lá, aqui na Alemanha menos tempo do que eu e conseguiam falar melhor do que eu. Ou, sei lá, pessoas que estavam na mesma sala, no mesmo curso que eu e conseguiam entender alguma coisa que eu não conseguia entender, e eu ficava pensando, por quê? Por que eu também não consigo? Por que eu não consigo falar tão bem? Ou por que eu não consigo entender tão bem? E hoje em dia, né, nessa fase que eu tô passando agora, principalmente com a internet, né, é muito fácil cair naquele lugar de eu ficar me comparando com outras criadoras de conteúdo, com outras pessoas que também fazem isso daqui, e eu ficar pensando assim, por que eu não consigo ter tantos números? Por que eu não consigo chegar onde essas pessoas chegam? Por que eu não consigo viver disso? Por que eu não consigo... Isso acontece muito. Por que eu não consigo criar as coisas tão legais e produzir tantas coisas, sabe? Ou, sei lá, também me comparando com outras pessoas que, sei lá, estudaram comigo na época de colégio, sabe? E hoje em dia estão com a vida feita, digamos assim, seja lá o que a vida feita seja, né? O que é ter uma vida feita, mas... A gente sabe que a gente tem essa coisa da gente achar que uma certa idade a gente já deveria estar em determinados lugares profissionalmente falando, ou financeiramente falando, ou pessoalmente falando. E muitas vezes eu fico pensando assim, cara, quando é que eu vou chegar nesses lugares, sabe? Eu também quero chegar lá. Só que claramente, assim, isso é uma batalha, sabe? Entre o emocional e o racional. Porque eu, mais do que ninguém, sei que a realidade que a gente vê aqui, né, pela internet, não é a realidade das pessoas. Essa realidade que vocês veem aqui que eu posto não é 100% da minha realidade. Isso daqui, na verdade, é uma realidade editada, né? Eu escolho o que é que eu vou mostrar pra vocês. Assim como as pessoas que eu vejo na internet, essas pessoas que estudaram comigo, essas outras criadoras de conteúdo, ou seja lá quem for, essas realidades também são realidades editadas. Então, na verdade, eu não sei quais foram os caminhos daquelas pessoas, o que é que levaram elas a chegar até ali. Quantas horas que elas se dedicam ao que elas se dedicam? O que é que elas precisaram sacrificar, sabe? Pra chegar até ali. Eu não vejo isso. Por isso que é muito fácil a gente cair nessa comparação que, no final das contas, racionalmente eu sei que não tem fundamento, mas é como se a gente tivesse, ou pelo menos eu, né, é como se eu tivesse assim meio que um anjinho e um diabinho, sabe? O anjinho é o lado racional que sabe disso tudo, que tem plena consciência disso tudo, e o emocional é o diabinho que tá ali no meu ouvido dizendo, mas você não conseguiu conquistar isso, você não conseguiu chegar em tal lugar, você não tá estável nesse campo da sua vida, quando na verdade eu sei, né? E
todos nós deveríamos saber que a gente deveria focar no nosso processo, né? Eu deveria focar no meu processo, no caminho que eu caminhei, nas coisas que eu conquistei até agora. E, obviamente, no que eu consigo fazer com o que eu tenho disponível no momento, né? Mas é óbvio que isso é muito mais fácil falar do que realmente fazer. E aí, em relação ao futuro do canal, a verdade é que eu não sei se eu vou conseguir continuar produzindo conteúdo como eu estava fazendo antes, sabe? A verdade, aliás, é que eu sei, eu não vou conseguir. Eu não tô conseguindo, na real. Pelo menos não até eu conseguir contratar alguém, sabe? Que consiga me ajudar com isso. E, inclusive, eu recebi alguns e-mails aí de algumas pessoas que entraram em contato comigo oferecendo isso. Muito obrigada quem resolveu aí me contactar por isso, mas, infelizmente, é uma coisa que, no momento, eu não tenho essa possibilidade financeira mesmo, inclusive por isso que eu tenho 3 trabalhos, né? Um comentário também que eu recebi no vídeo passado é que 3 trabalhos realmente é necessário você ter, e sim, infelizmente sim, é necessário. Eu não faço isso por uma escolha própria. Se eu pudesse, eu só teria um, né? Obviamente. Então, até eu conseguir, de fato, ter alguém que me ajude nessa questão dos vídeos, é bem provável que a frequência aqui dos conteúdos fique mais instável, assim como tá lá no Instagram também já. E eu sei que vocês são super compreensíveis com isso, e inclusive eu aproveito pra agradecer também. Mas essa é a realidade agora com que eu tenho que lidar e provavelmente eu tô falando isso muito mais pra mim do que pra vocês. E só pra deixar claro, assim, que eu tenho plena noção de todos os privilégios que eu tenho, né? Desde, enfim, de ter uma casa, de ter comida, de ter emprego, de ter um parceiro que é um parceiraço, de ter uma família que também me apoia muito. Então, eu tenho noção de todos esses privilégios, ninguém precisa me dizer. Inclusive, eu me sinto muitas vezes muito culpada por estar sofrendo por essas coisas, porque eu fico pensando, tem gente que tem problemas muito piores do que os meus, sabe? Provavelmente tem alguém assistindo esse vídeo e pensando, nossa, força guerreira, né? White people problems. E é isso, assim, eu queria compartilhar essas coisas com vocês e queria compartilhar a real mesmo, sabe? E se você também tá passando por alguma fase difícil aí do outro lado, seja lá qual for o motivo, pode ser por outras razões, né, completamente diferentes da minha, mas saiba que você não tá sozinho, né? Eu sei que eu também não tô sozinha e a dor de todo mundo é válida, a sua dor é válida, a minha dor é válida e não tem problema você tá sentindo o que você tá sentindo, assim como também não tem problema eu tá sentindo o que eu tô sentindo. E mais uma vez eu tô falando isso muito mais pra mim do que pra vocês, mas eu só queria vir aqui e falar a real mesmo, sabe? Os conteúdos aqui vão ser lançados quando eu conseguir. Talvez tenha semanas que não tenha nada, assim como lá no Instagram, eu também tô bem sumida. E eu espero que você continue aí desse lado, porque como eu falei, isso daqui é um espaço que eu amo muito, eu amo produzir conteúdo, eu amo essa troca que a gente tem aqui e essas conversas que a gente consegue ter nos comentários, no direct, enfim. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Não sei se ajudou alguém, mas acho que me ajudou eu colocar tudo isso pra fora. E é isso. Comenta aqui embaixo se você já sentiu essas coisas que eu tô sentindo agora. Como que você conseguiu superar essas coisas? Sei lá, me dá algum conselho. Não sei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. E a gente se vê no próximo. Tchau.